Leitura diária. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 12. Os aliados de Davi. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra, tanto com a mão direita como a mão esquerda. Utilizavam arco e flecha e a funda para atirar pedras. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Aiezer, o chefe deles, e Joás, filho de Semá, de Gibeá. Jeziel e Pelete, filho de Asmavete. Beraca, Jeú, de Anatote. E Ismaías de Gibeon, um grande guerreiro do batalhão dos 30 e chefe deles. Jeremias, Jaaziel, Joanã, Josabade, de Gederate, Eluzai, Jeremote, Bealias, Semarias e Cefatias de Arufe. Os coreitas Elcana, Isias, Azareel, Joezer e Jazobeão, e Joela e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Ézer era o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Ezabade o nono, Jeremias o décimo e Macbanai era o 11º. Todos estes de Gade eram chefes de exército. O menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales, a leste e a oeste. Alguns outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi em sua fortaleza. Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: se vocês vieram em paz para me ajudarem, estou pronto a recebê-los. Mas, se querem trair-me e entregar-me aos meus inimigos, sendo que as minhas mãos não cometeram violência, que o Deus de nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Então, o Espírito veio sobre Amazai, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: somos teus, ó Davi, estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz seja contigo e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Davi os recebeu e os nomeou chefe dos seus grupos de ataque. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Eles não ajudaram os filisteus, porque os seus chefes os aconselharam e os mandaram embora, dizendo: pagaremos com a vida caso Davi deserte e passe para Saul, seu senhor. Estes foram os homens de Manassés que desertaram para Davi quando ele foi a Ziclag: Adina, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de batalhões de 1000 em Manassés. Eles ajudaram Davi contra grupos de ataque, pois todos eles eram guerreiros valentes e eram líderes no exército dele. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande
como o exército de Deus. O crescimento do exército de Davi. Este é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom, para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600, inclusive Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens, e Zadok, um jovem e valente guerreiro, com 22 oficiais de sua família. Da tribo de Benjamim, parentes de Saul, 3.000, a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000 indicados por nome para fazerem Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Da tribo de Naftali, 1.000 líderes com 37.000 homens armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 preparados para o combate. Da tribo de Azer, 40.000 soldados experientes preparados para o combate. E do leste do Jordão, das tribos de Ruben e de Gade, e da metade da tribo de Manassés, 120.000 completamente armados. Todos esses eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebrom totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo Israel, e todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. Ficaram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes, como Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram-lhes muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois. Havia grande fartura de suprimentos, farinha, bolos de figo, bolos de uvas passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia grande alegria em Israel. Amém? Para refletir, que capítulo emocionante! Vocês conseguiram imaginar cada tropa sendo conduzida a passos firmes e confiantes? Desde tropas de 3.000 homens até tropas de 120.000, todos sendo alistados no exército de Davi. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha. Cada destacamento com sua peculiaridade, importantes para a guerra, unindo um todo, unânime no propósito de fazer a Davi rei. Afinal, a perseguição de Saul teve fim e no lugar da separação houve união. E esta união recebeu o título de exército de Deus. Que privilégio! Porém, nesse processo de alistamento, Davi ficou apreensivo por causa de alguns dos que vinham da tribo de Benjamim, irmãos de Saul. Mas, assim como Deus o livrou das mãos de Saul, ele confiou que o Senhor faria justiça, caso neles houvesse alguma maldade. A atitude de Davi demonstra mais uma vez o quanto sua confiança estava depositada em Deus. E a resposta à sua inquietação não veio de Amazai, mas do Espírito Santo. Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé.
paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. A paz que o Senhor declarou a Davi vai muito além da noção humana do que seja paz. Não se tratava de ausência de batalhas, pois Davi ainda travaria muitas guerras, e sim a paz em seu sentido real e divino. Enquanto tivesse, Davi experimentaria a paz que só o Senhor pode dar. Não pode haver paz em corações acalorados pela raiva, desamor e inveja. Estes foram os sentimentos que se apoderaram do coração de Saul. E quais foram os resultados destes maus sentimentos na vida dele? Primeiro, abertura para que o espírito maligno o dominasse e o atormentasse, segundo uma morte suicida. Já Davi, o homem segundo o coração de Deus, prezava a união entre irmãos. Oh, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos! Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Salmo 133, 1, 3. Mas ele se entristecia com a desunião e falsidade. Com efeito, não é inimigo que me afronta, mas és tu, homem meu, igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Tu, porém, ó Deus, os precipitará à cova profunda. Salmo 55, 12, 14, 23. A excelência da união fraternal produz bênção e vida, a desunião, tristeza e morte. Deus está organizando as suas fileiras e colocando cada um de seus filhos em ordem de batalha. Israel se tornou como exército de Deus, porque todos eram unânimes em proclamar a Davi como rei, e todos se uniram para ajudar e para se alegrar no partir do pão. Vocês percebem a ligação entre tudo isso e a presença do Espírito Santo? As 12 tribos se uniram para realizar a vontade do Senhor. Assim como Cristo elegeu 12 discípulos e ensinou-lhes a estarem unidos para cumprir a missão que lhes confiou, então, quando estavam os seguidores de Cristo perseverando, unânimes em oração, Atos 1:14, todos reunidos no mesmo lugar, Atos 2:1, o Espírito Santo foi derramado. Há uma solene e séria responsabilidade sobre a Igreja de Cristo dos últimos dias no grande conflito. Fomos chamados para ser um com Ele na obra de salvar. Ah, que bom seria se a Igreja se levantasse e trajasse suas belas roupas à justiça de Cristo. Que mudança ocorreria em sua esfera de influência e condição espiritual? A inveja, o apontar de defeitos, as palavras ferinas, os ciúmes e as dissensões, a luta por supremacia, tudo isso cessaria. A íntima simpatia com Cristo e com sua missão de amor e misericórdia aproximaria os obreiros uns dos outros. Então não haveria disposição para nutrir esses males, cuja descendência é a maldição da Igreja. Ao dedicar atenção à obra de salvar, pessoas seriam motivados particularmente à maior espiritualidade e pureza. Haveria união de propósito e a salvação de vidas preciosas receberia tamanha importância que todas as pequenas diferenças se perderiam de vista por completo. Deus precisa hoje de homens e mulheres valentes para a peleja, que mesmo sendo ainda jovens, ergam com firmeza o estandarte da verdade, homens valentes e de renome, que qual Noé, Jó e Daniel sejam apontados nominalmente, e assim reconhecidos pelo mundo como conhecedores da época, para saberem o que o Israel de hoje deve fazer, a fim de estar pronto para o dia do Senhor. Homens e mulheres capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra,
revestidos de toda a armadura de Deus, que manejem bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Sendo assim, destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto, providos para a peleja e prontos para a batalha. Se o Israel de Deus de hoje estiver unido desta forma, como um só exército, o menor valerá por 100 e o maior por 1000, na obra de proclamar o Evangelho eterno. Apocalipse 14:6. Se permanecermos unidos neste propósito, segundo a palavra do Senhor, o Espírito Santo nos tornará destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto, como conhecedores da época. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos 13:11. Sigamos, pois, avante, exército do Deus vivo. Paz, paz seja contigo, porque o teu Deus te ajuda. Amém?